Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Pai querido, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, Senhor, na tarde deste dia. Te agradecer, ó Deus, em primeiro lugar, sempre pela nossa salvação, pelo nosso nome escrito no teu livro, Senhor, o livro da vida do Cordeiro. Queremos te agradecer por essa oportunidade linda que tu nos concede neste domingo, primeiro dia da semana, de estar na tua casa, ó Deus, para meditar na tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um de teus filhos que já tem entrado por essas portas, aqueles que estão chegando. Vai trazendo na tua santa e gloriosa paz, meu Deus. Fica conosco, nos abençoando, nos ajudando em tudo. Nós oramos agradecidos a ti no nome de Jesus. Amém. Abra a sua lição, meu irmão, minha irmã, na segunda lição de número 2, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que vai falar acerca que vem o fim. É o título da nossa lição de número 2. E nós ainda temos lições ali, para os irmãos que ainda não têm a sua lição, nós temos, você pode adquirir a um preço simbólico, abençoado, de R$10 apenas, né? Ter a sua lição ali, para podermos estudar a palavra do Senhor Jesus. R$10 não vai lhe deixar mais pobre e nem mais rico, né? O texto áureo de nossa lição está em Ezequiel capítulo 7, verso 2. Você que tem a sua Bíblia aí, pode abri-la. E diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel 7:2. E a nossa verdade prática diz: O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. O inevitável divino juízo se aproxima. O abençoado aqui do computador pode botar o capítulo 7, verso de 1 a 10 para nós. O verso 1 em diante a gente vai começar a ler. E eu queria convidar toda a igreja para que nós fizéssemos essa leitura juntos, unidos aqui numa só voz. Ezequiel 7:1. Deixa eu aguardar aqui um segundo aqui, enquanto o abençoado coloca para nós aqui. Vamos ler, irmãos, todos juntos essa lição. Nos ajude. 1, 2, 3. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, este um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo,
chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria nos montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é o que firo. E eis aqui o dia, eis que vem, veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Amém? Irmãos, o Atalaia, o profeta Ezequiel, está anunciando o juízo divino. O juízo divino. Está aí na nossa lição. Você tem a lição. E eu gostaria que você trabalhasse com ela nesta tarde. Eu trabalhasse com a lição nesta tarde. E essa palavra profética é endereçada a toda a terra de Israel. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusavam a mensagem do profeta, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Esse aqui, irmãos, era o problema da nação de Israel em não aceitar a palavra profética. Israel era o povo da promessa, sim. Era o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, sim. Deus estabeleceu ali Jerusalém. Salomão construiu o templo. Quando no dia da dedicação do templo, Deus aparece a Salomão, né? E fala a Salomão: Salomão, a partir de agora, estarão aqui os meus olhos, a minha mão. Tudo isso Deus prometeu, irmãos. Mas acontece que tudo isso estava subordinado, estava debaixo de uma palavra, desde que o povo permanecesse fiel. Desde que o povo permanecesse fiel. Está aqui a nossa irmã Elô. Quantos anos tu tem de crente, Elô? Ai, eu devo ter. Não quer falar a idade, né? Mas 80 anos, vamos lá. Elô tem 80 anos de crente. Glória a Deus por isso. Amém. De crente. 80 anos de crente. Né? E aí, Elô hoje, ela acha que pode, estou dando apenas um exemplo, né? Ela acha que pode fazer tudo. E aí alguém chega ali, o profeta, e adverte ela: Elô, olha, tu precisa voltar para a posição, tu precisa... Não, eu tenho 80 anos de crente. Você acha que Deus vai deixar acontecer alguma coisa comigo, rapaz? Eu me batizei lá em 1900 e não sei quanto, eu fui da igreja tal, não sei o que lá, o pastor fulano foi... E aí, Israel, irmãos, estava preso a essas coisas, achando que eram superiores a todo mundo. E achando por quê? Porque moravam em Jerusalém, porque tinham ali o templo, e porque eram o povo da promessa, Deus jamais ia permitir que o inimigo chegasse à porta. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado. Porque essa palavra aqui de Ezequiel, essa promessa aqui, essa palavra aqui é para os nossos dias, irmãos, é para hoje. É para hoje. A palavra de Deus diz: você que está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. Então nós não podemos, Renato, ficar preso, sabe, às tradições. Não, pastor, Deus jamais vai me punir, minha mãe é crente. Não, Deus jamais vai me punir, porque, sabe, não, e aí a gente fica, sabe, irmã, achando que somos superiores.
E aí o comentarista aqui da lição está dizendo que justamente a dificuldade de Israel aceitar a palavra profética, tanto de Ezequiel quanto de Jeremias, é porque para eles parecia impossível. O inimigo entrar em Jerusalém, derrubar o templo. Se ninguém pode chegar no templo, só o sacerdote é que adentra, só o sumo sacerdote é que entra no lugar santíssimo. Deus vai permitir que o inimigo venha, mas permite, irmãos, permite, e permite por causa da desobediência. Da desobediência. Então nós precisamos, sabe, tomar essa palavra para nós hoje e procurarmos viver uma vida de santidade, uma vida, sabe, na presença do Senhor Jesus. A introdução, nos versos 1, 2, Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual. Ele vem dizendo: veio a palavra do Senhor a mim, é a chancela, é a autoridade divina, é a marca registrada dos profetas de Javé. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, né? Aleluia. E mesmo assim o povo conhecedor, o povo sabedor de que Deus estava falando, porém não dava ouvido à palavra profética, sabe, não dava ouvido. Muitas vezes, irmãos, a soberba, sabe, a soberba que toma o nosso coração e achamos que somos isentos de qualquer coisa por ser crente. Tem pessoas hoje ensinando por aí que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar luta, que crente não pode passar prova, porque você, sabe, está debaixo da mão do Todo-Poderoso, e que se por um acaso você estiver passando em uma luta, você estiver desempregado, você estiver passando por uma prova qualquer, é porque você está em pecado. É porque você está em pecado e Deus está bravo com você. Então essas pessoas, irmãos, não conhecem Bíblia, nunca leram Bíblia e precisa estudar a Bíblia. Você vê na escola dominical, pastor. Isso, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Né? E aí você conhece a história do profeta Eliseu, aquele homem de Deus, um homem cheio, transbordando da unção. E a Bíblia diz que da mesma enfermidade em que Eliseu adoeceu, ele veio a falecer. Eliseu não morreu, irmão, de um tiro, Eliseu não morreu de uma facada, Eliseu não, Eliseu ficou doente. E o homem que ressuscitou morto, pegou uma enfermidade, e a enfermidade o matou. Porque somos mortais como qualquer outra pessoa. Temos a unção, temos o Espírito de Deus dentro de nós, temos. E eu vou até dizer que nós precisamos vigiar mais ainda, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do ímpio. Olha só. Do justo, desculpe. Olha só. Deus tem prazer. Né? Deus tem prazer. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurado os que agora morrem no Senhor. Aí, é uma bem-aventurança, porque descansarão dos seus trabalhos e as suas obras o seguirão. Quer dizer, um crente quando morre, irmãos, é festa, tem festa no céu. Olha que coisa linda. Então nós precisamos vigiar e vigiar muito mesmo, porque Deus se alegra na nossa morte. E aí Israel, irmãos, vivia nesta situação de achar que o mal nunca chegaria, de que o mal nunca viria, né? E Deus estava falando: o fim vem, a ira sobre o povo. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois também tem um caráter cósmico, portanto extensivo a outro lugar. Isso fica claro pela expressão escatológica,
o fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. A toda a terra. Quando? Ponto 3 aí da nossa lição, agora no versículo 3, daí da nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel está dizendo que o fim vem e é já. Depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência também demonstrada pela construção gramatical do verbo vir, que aparece 10 vezes. Deus, irmãos, Ele está advertindo Israel que o fim vem e é rápido, é logo. E olha que Ezequiel está profetizando lá em Babilônia, porque ele já havia sido deportado para a Babilônia, mas Deus deixa um outro profeta em Jerusalém, profetizando também ali, contemporâneo de Ezequiel, que é o profeta Jeremias, que está lá advertindo. Ezequiel está dizendo para o povo que está no cativeiro, que os falsos profetas, como Anani, ficavam lá dizendo que não, é só dois anos que o mal virá, e daqui a 2 anos toda Jerusalém será restaurada e nós vamos voltar. E Jeremias está clamando de um lado, dizendo não, são 70 anos de cativeiro. E Ezequiel está clamando aqui, dizendo não, o fim vem. Mas Israel, irmãos, está como surdo. Israel está com os ouvidos fechados, crendo, sabe, que por morar em Jerusalém, por adorarem no templo, Deus jamais ia permitir que o mal viesse sobre o seu povo. Mas Deus precisa, irmãos, punir. Mas por que isso? Por correção, irmão. Por correção. E a correção de Deus também é amor. A correção de Deus também é misericórdia, também é amor. Também é amor. Porque Deus sabe como fazer. Deus sabe como corrigir. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe, irmão. Nós não, mas Deus sabe. E quando Deus permite, é para trazer, sabe, o seu povo para a posição. Para a posição, porque Israel bradava, Jerusalém, sim. Quando eu faço a leitura de Ezequiel, pastor, eu acho muito parecida com os dias de hoje, com o que a gente vive hoje. A igreja hoje, vamos falar de Ezequiel primeiro. No tempo de Ezequiel, eles achavam que os inimigos não destruiriam Jerusalém, porque lá estava o templo de Deus. E hoje nós vemos o Brasil, a igreja pecando, escandalizando à vontade. Mas se nós tivermos um presidente que é crente, que fala de Deus, os problemas estão resolvidos. Mas a igreja pode continuar de qualquer jeito. O problema é só o presidente ser um homem cristão, um homem que defende a família, e os problemas vão acabar. E assim, às vezes eu fico pensando, Jesus nos livra do mal, porque o que nós queremos é que Ele nos livre do mal, mas nós temos que ter essa consciência de que não é um templo, não é porque o Brasil é um país majoritariamente cristão que as coisas não acontecem, não. É o dia a dia da igreja que faz a diferença. Irmãos, quando Jesus estabelece a sua igreja em Mateus 16, Jesus está reunido com os discípulos em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, uma cidade totalmente entregue às trevas, uma cidade romana, pagã. E aí Jesus não chamou os discípulos, levou lá para o centro de Jerusalém, na porta do templo, e disse, olha, vou estabelecer aqui, vou falar com vocês aqui acerca da igreja.
E eu trouxe vocês aqui para a porta do templo, porque eu vou falar, né? Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, uma cidade ímpia, uma cidade lotada de templos pagãos, e ali Jesus vai fazer menção da sua igreja. Em Mateus 16. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. E aí essa igreja, irmãos, vai ser estabelecida como luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Para isso Jesus estabelece a sua igreja. Para iluminar esse mundo e salgar este mundo. Ou seja, não deixar que este mundo apodreça totalmente no pecado. E aí, irmãos, não adianta, é a igreja, aleluia, que é a coluna e firmeza da verdade, é que é a resposta, irmã Luísa, é que é a solução para esse mundo. É que é a resposta e a solução, irmãos, não tem. E aí nós ficamos achando que os países, não, tudo isso que a gente está vendo aí, esse conflito, Rússia, Ucrânia, essa tensão, Estados Unidos, China, e sabe, essa coisa toda, irmãos, esse elástico que toda vez está sendo mais esticado, essa corda que está sempre esticando, Israel, palestinos, e essa coisa toda, esse é o mundo sendo preparado para que o anticristo surja este homem que vai dizer assim, ó, eu tenho a resposta, eu tenho a solução, e é isso que o mundo quer, é para ele que o mundo vai correr. Então não adianta pensar que vai ter solução, que as coisas vão chegar. Não, irmãos, o mundo, a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos tempos na terra. O espírito do anticristo já não está na terra, irmãos, ou você tem dúvida? Hã? O espírito do anticristo já está na terra ou os irmãos têm dúvida? Olha o pensamento do mundo hoje. A verdade sendo transformada em mentira, a mentira tomando o lugar da verdade, o certo sendo empurrado para o lado, para o errado tomar posição. E o espírito do anticristo está aí, irmãos. O espírito do anticristo, a figura, o personagem, a pessoa ainda não, mas o espírito do anticristo já está sobre a terra. Zygmunt Bauer, aquele filósofo, falava acerca disso. Nós estamos vivendo em uma sociedade o quê? Líquida. O que é mais certo hoje? O que é mais sólido hoje? Não tem mais nada sólido, não tem mais nada certo. Não é verdade? E aí você vê aí tudo, como é que a sociedade está caminhando. A sociedade está caminhando. E pastor, e a solução? A solução, irmãos, sabe? É a igreja. É a igreja. Se colocar, sabe? Se colocar na posição. Se colocar na brecha. É a igreja voltar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem cristocêntrica do Senhor Jesus. A mensagem de salvação. A igreja precisa continuar proclamando o Evangelho, irmão. Pegue os hinos hoje. Escute. Mas escute com um olhar crítico. Um olhar crítico mesmo. Preste atenção nas letras.
Os hinos hoje, irmãos, grande parte deles são hinos melancólicos. Sabe? Hinos melancólicos. Hinos de tristezas. Hino de melancolia. Sabe? Hinos de, assim, de aquela trajetória de tristeza, de luta, de derrota. Ou então hinos triunfalistas. Hinos triunfalistas. Hinos triunfalistas. O Renato outro dia falou acerca do vídeo, né? Daquela menina que deu 1 milhão e... o trecho dela deu... Aquele trechozinho, o vídeo curto, né? Que chama. E aí pega aquele trecho curto daquele hino, irmão, aquele pedacinho do hino aí que está fazendo tanto sucesso hoje. Deus vai fazer uma coisa nova, Deus vai fazer e vai passar a roda grande dentro da pequena. É que esse até Cristo sempre, te adorar é o que sustenta a minha. É o misto, né? É tão louvoso. Mas aí é o que Deus vai fazer, é o que Deus vai, sabe? Aquele hino que diz lá, não, mas quem te viu na prova, quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. A vingança, isso aí, né? Sabe? Hinos triunfalistas, irmãos, que Deus vai pisar, que Deus vai destruir, que Deus vai matar todo mundo. Não, irmãos, Deus quer salvar todo mundo. Jesus quer salvar a humanidade. Jesus não morreu na cruz para matar, não, irmão. Jesus morreu para dar vida, e vida em abundância. Então, se os hinos não falam de Jesus, se as mensagens não falam de Jesus, irmão, como é que esse mundo vai escapar da destruição iminente? Porque a destruição é iminente, irmão. É rápida. A profecia de Ezequiel, principalmente no capítulo 7, ele começa dizendo que será uma destruição completa. É o que nós estamos estudando hoje. O fim vem. Será uma destruição completa. E aí, irmãos, Israel está dividido. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte, em 700 e alguma coisa antes de Cristo, ele cai diante do Império Assírio. Ele é totalmente destruído. O Império Assírio invade o reino do norte e leva todo o reino do norte cativo. O que resta? 2 tribos no reino do sul, Judá e Judá e Benjamim. E eles ficam ali em Jerusalém. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Eles estão vendo os irmãos sendo levados cativos. Eles estão vendo a destruição do reino do norte. E eram 10 tribos. Eles veem os seus irmãos sendo levados. E eles ficam ali. E eles acham que nada vai acontecer com eles. E Deus enviando os profetas. E Deus advertindo. E Deus falando. E Deus bradando na terra. Mas eles estão aí, ó. Ah, por que o reino do norte foi destruído? Ah, é porque a capital era Samaria. O templo não está lá, o templo está em Jerusalém. Não, porque eles não prestavam, porque eles isso e aquilo, mas nós não. Nós somos especiais. Nós estamos em Jerusalém. O templo está aqui. E aí eles batiam no peito e bradavam: templo, 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 templo do Senhor. E aí Ezequiel está bradando, irmãos, o fim vem. E essa mensagem é para nós hoje, irmãos. Essa mensagem é para a igreja hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora, irmão, para um pouquinho e dá um giro assim, ó, de 360 graus, e dá uma olhada na igreja hoje que estamos vivendo.
Quando eu falo de igreja, não estou falando aqui do Arraial Filadélfia Barra, não. Eu estou falando da igreja, hoje, na face da terra. A Europa, você pode ver. Assista a mensagem, eu vejo muitas vezes o pastor Hernandes Dias Lopes, que é de uma igreja tradicional, falando ali acerca da Europa. A Europa, irmãos, que já mandou para o mundo tantos missionários, tantos homens. A Europa que viveu grandes avivamentos. Hoje, praticamente está acabado. Está acabado. A igreja está passando por uma séria crise de identidade. Uma crise de identidade. Sabe? A mensagem sendo deturpada. Teologias que foram introduzidas na igreja. Positivismo. De prosperidades. E outras coisas mais, outros ensinamentos maléficos que foram introduzidos na igreja. E aí nós ficamos vivendo essa coisa hoje. E nós estamos estudando Ezequiel, irmãos, e Ezequiel bradou lá atrás e continua bradando. O mesmo Espírito que estava sobre Ezequiel continua bradando hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos, viver o Evangelho de verdade, o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos nos voltar para a oração, nos voltar para a Bíblia, nos voltar para a Palavra de Deus, abraçar mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que estamos vendo hoje, eu não estou aqui para defender político A, político B. Eu hoje eu olho com uma preocupação muito grande o que está acontecendo no Brasil. Eu olho com uma preocupação muito grande o que está acontecendo no Brasil hoje. Independente de A, independente de B. A igreja, irmãos, foi empurrada para dentro da política. A igreja foi levada, a igreja foi empurrada. Parece que se o fulano não ganhar, parece que vai haver uma explosão, parece que vai haver alguma coisa assim. Porque, a igreja foi empurrada para dentro de uma disputa, para dentro de uma coisa. Não, irmãos, não, independente de quem ganhar, se ganhar o A ganhar, Deus continua sendo Deus. Se o B ganhar, Deus continua sendo Deus. Ele continua sentado no seu trono de glória, dizendo: minha é a terra e toda a sua plenitude. É Ele que institui governo, é Ele que derruba governo, é Ele que levanta rei, é Ele que derruba rei, é Ele, irmãos, é Ele, é o Senhor e mais ninguém. A gente respeita e sabe do desejo de cada um, dos irmãos, a vontade, o carinho, o desejo de que A ganhe, B perca, tudo isso a gente sabe. Mas o que eu estou falando é a igreja, irmãos. A igreja não pode ser levada por esses ventos. A igreja não pode entrar nessa disputa. A igreja continua sendo, aleluia, agência de salvação, de proclamação do Evangelho do Reino, do Evangelho do Rei, do Evangelho do Rei.
do Evangelho do Reino. Então, Ezequiel está dizendo, ó, a destruição será completa. 2, é uma destruição iminente. Iminente. O fim vem e é logo. O fim vem e é logo. É logo. Mas o povo de Israel, irmão, estava vivendo exatamente como nós hoje. Como nós. Aqui vai vir nada. Que vai chegar nada. Jesus vai voltar? Vai voltar não. Irmãos, para muitas igrejas hoje, e para muita gente hoje, irmãos, para que Jesus voltar? Fala para mim. Para que Jesus vai voltar para muita gente hoje? Hã? Vai atrapalhar a vida de todo mundo, muita gente. Muita gente de viajar, muita gente que tem os seus planos aí, né? Muita gente que está na igreja, mas porque a teologia da prosperidade está ensinando que você tem que ficar rico, você tem um alvo, você tem um objetivo. E aí muita gente está na igreja visando virar um milionário, virar um Bill Gates da vida. Então, para que Jesus vai voltar agora? Agora não. Agora não. Jesus tem que voltar, sei lá, quando ele quiser, lá para frente. Mas agora eu tenho os meus planos. Agora eu tenho, sabe, os meus negócios para resolver. Não é isso, irmãos, não é a realidade hoje da igreja que estamos vivendo. Isso é a parábola da última ceia. Hã? A parábola da última ceia. É a parábola. Eu tenho que fazer isso. É Jesus convidando para a grande festa e as pessoas dizendo, comprei uma junta de boi, vou experimentar. E o outro, casei, não posso ir. E o outro, não, eu tenho que resolver um negócio, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Não posso. Tenha-me por escusado. Desculpa, mas não posso ir. É isso que estamos vivendo hoje, irmãos. Porque a igreja hoje está aí, perdida no meio dessa eleição, no meio dessa disputa. E tem muita gente que proclamando que dia 30, né? O segundo turno. Que 30 depois que der 9 horas da noite, 8 horas da noite, se fulano não ganhar, se ciclano ganhar, que vai explodir o mundo, que vai acabar tudo, que vai não sei o que lá, que todos os cristãos vão ser mortos, que tanta da coisa que estão falando por aí. E se esquece da palavra do Senhor, irmão. Jesus continua bradando e dizendo, as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, irmão. A mensagem de Ezequiel é para hoje, irmão. Israel não deu atenção, Israel não ouviu, mas a igreja precisa ouvir. A igreja precisa ouvir. Ezequiel bradou, Ezequiel clamou, Ezequiel, aleluia, gritou. Mas o povo não ouviu, mas a igreja precisa ouvir. Precisa ouvir. Sabe, precisamos voltar, irmãos, voltar para a Bíblia, voltar para a oração, voltar para a palavra. E não ficar envolvido, preocupado, ansioso, angustiado. O que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Outro dia eu estava ouvindo um videozinho lá, né? Alguém falando que a mata é do fulano, as águas de cicrano, a lua de não sei mais de quem, e não sei mais o que, e ele falou, irmãos, Deus não deu nada para ninguém. Deus não vendeu nada para ninguém, Deus não deu nada para ninguém. Ele continua dizendo, minha é a terra.
minha é a terra. Não, porque a não sei que lá é rainha das águas, não sei quem é rei das florestas, não sei quem é rei de não sei de que lá. Irmão, só existe um rei dos reis e Senhor do Senhor, que é o nosso Deus, aleluia. Foi Ele que criou todas as coisas e Ele continua no comando de tudo. Pastor, eu estou preocupado, pastor, como é que vai ser as coisas? Vai lá para Daniel, vai lá para aquela estátua da visão de Nabucodonosor, vai estudar um pouquinho aquilo, vai ler aquilo lá. A história da humanidade está ali. A história da humanidade está ali. A gente assiste, né, uns filmes, a gente lê a história e vê alguns personagens da história que você vai ler o nome deles na Bíblia, você não vai encontrar o nome. Ih, rapaz, Alexandre o Grande está aqui, ó. Aqui. Ezequiel falou que Alexandre o Grande estava aqui. Não. Você não vai ler o nome, mas está lá. Deus escrevendo lá. Deus falando daquele animal que voava sobre a terra, que os seus pés quase não tocavam a terra. Quem foi, irmãos, que começou a conquistar o mundo com 17 anos, com 33 anos, já tinha conquistado o mundo inteiro da sua época? Quem foi? Alexandre. O exército dele voava sobre a terra, está lá. E aí a Bíblia faz menção dos 4 chifres, dos seus 4 generais, o seu reino dividido. Está lá os 4 generais. Alexandre morre, não deixa filho, não deixa sucessor. Todo o império que ele conquistou foi dividido pelos seus 4 generais. Tudo isso você encontra na Bíblia, está lá na história. A cabeça de ouro foi embora, o peito de prata foi embora, o ventre de bronze foi embora. Está aí, nós estamos vivendo os últimos tempos. A palavra de Deus continua bradando, parte de barro, parte de ferro. É Deus, irmãos, escrevendo a história, é Deus dizendo: estou no controle de tudo, estou comandando tudo, aquieta o teu coração. Serve ao Senhor, irmãos, de coração, de alegria. Enche o teu coração de alegria e sirva ao Senhor. Aleluia. E descansa nele. Se fulano ganhar, Deus continua sendo Deus. Se Beltrano ganhar, Deus continua sendo Deus. Continua sendo Deus, irmão. E aí Ezequiel está bradando, Ezequiel está dizendo, expressão repetida. No ponto 2.2 da nossa lição, Deus está dizendo: ó, o fim vem, vem o fim. Olha que coisa linda. Deus está dizendo: o fim vem, vem o fim. Mas e Jerusalém está preocupado com isso? Israel está preocupado com isso? Tá não, Márcio. Tá não. Por quê? Porque estão em Jerusalém, o templo está lá. E nós, irmãos, fazemos muita coisa, sabe, de amuleto. Nós precisamos ter muito cuidado, irmã Márcia. Tem 2, né? Márcia Pestana e Márcia Amaral. Para as 2. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão, sabe, muito. Para não viver, sabe, com amuletos. Dentro da bolsa, debaixo do nosso braço. Achando que somos intocáveis. Achando que o mal não nos alcança. Eu falei aqui nas irmãs que tinham chegado de Elô, né, que tem 80 anos de crente. Só de crente. Fora os anos que, né, que ainda não era crente. Né, Elô? E aí vai falar agora, vai bater no peito? Não, mas que o diabo tem que me respeitar, porque eu tenho 80 anos de crente. E não, irmão, não, ela tem que pedir a misericórdia ao Senhor, tem que andar nos pés do Senhor, não é, pastor Elite?
Aleluia, independente de tempo de crente, independente de qualquer coisa, tem que andar aí na brecha, irmão, tem que ficar aí na posição. Não, porque eu tenho uma Bíblia aqui, quem me deu foi o pastor Antônio Gilberto, irmão, e ele assinou a assinatura dele aqui, e se o diabo chega perto, eu vou mostrar essa Bíblia para ele. Ih, meu irmão, vai ficar ruim pro teu lado. Uma Bíblia que o pastor Antônio Gilberto te deu, vai ficar ruim pro teu lado. Agora, se tu estiver cheio da unção, cheio da graça, cheio da autoridade de Deus, oh, aleluia. É o que basta, irmãos, é o que resolve. E Deus está falando através do seu profeta, a repetição da sentença. O versículo e 4 nomes estão repetidos. Quer ver? Bota aí o 4. E não te poupará o meu olho. Olha o que Deus está falando, irmãos. Nem terei piedade de ti. Sabe para quem Deus está falando isso, Dico? Para Judá e para Benjamim. Deus está falando isso para Jerusalém. Mas porém sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. E ele repete isso no versículo 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim te punirei. Ah, porque Deus é ruim, não é não, irmão. Olha, se os irmãos pararem um pouco e lerem e estudarem o que foi 70 anos de cativeiro para Israel, oh, que coisa maravilhosa. Que cura, irmão. Israel saiu do cativeiro curado, restaurado. Saíram perfeito, pastor? Não. E perfeição, irmão, para o homem aqui na terra não adianta. Não adianta. Aqui na terra a perfeição para o homem não é impossível. Perfeição aqui nessa terra é impossível, é difícil. Mas Israel saiu curado. De uma coisa que Israel saiu curado do cativeiro, foi da idolatria. Lembra daquela idolatria de Acabe, de Jezabel, e daquela turma toda, de Jeroboão, daquela turma toda? Irmãos, 70 anos no cativeiro, Israel sai de lá, dizendo, Javé é o nosso Deus, não há outro Deus diante de nós, aleluia, a não ser Javé, e Javé é o nosso Deus. Eles saem de lá totalmente curados, irmãos, da idolatria. E é por isso que Deus às vezes permite as situações. É por isso que Deus muitas vezes vai permitir algumas situações, sabe, para punir, para matar, para isso, para aquilo. Não, irmãos, para nos trazer para a posição, para nos trazer para a brecha. Mas aí a pergunta que fica é essa: precisa Deus punir? Precisa Deus pesar a mão? Precisa Deus fazer alguma coisa? Né? Será que a gente não pode ser um adorador de verdade? Será que é tão pesado assim a gente ser um adorador de verdade? A gente ser um amante da obra de Deus de verdade? A gente amar a casa de Deus, amar a obra de Deus, sem ter que Deus está com a vara, sabe, em cima e tal, e aquela coisa. Não, irmãos. A gente precisa ser maduros na fé e servir a Deus com alegria, servir a Deus com alegria. E quando a gente olha para essas coisas, irmãos, a gente precisa ler Ezequiel, ler Jeremias, pensando em nós, pensando na nossa vida.
sabe? Pensando em nós, em ser crentes melhores. Melhorar como crente, melhorar como servos. Nos dar mais na obra de Deus, nos gastar mais na obra de Deus. Israel estava numa posição, irmãos, achando que era intocável, que era jamais o mal chegaria. Que inimigo vai chegar aqui? O quê? Nós estamos dentro de Jerusalém, o templo está aqui, a casa de Deus está aqui, aqui estão os sacerdotes, aqui está o sumo sacerdote. O inimigo nunca vai tocar em nós. E tocou, irmão, e entrou e destruiu e acabou. E foi todo mundo levado cativo embora. Ah, irmão, por quê? Porque Deus virou as costas? Não, irmão. Porque Deus queria que isso acontecesse? Não. Mas Deus permite, irmãos, para trazer a correção. Deus permite, aleluia, para que o homem não se perca. E aí, a mensagem maior, irmãos, para nós, é que se nós temos o exemplo, a mensagem maior para nós é que não precisa chegar a esse ponto. Não precisa, irmãos. Não precisa. Ah, vamos ficar doentes? Vamos. Somos humanos, ficamos doentes. Tropeça, né, Diego?